Imagina a seguinte situação. Alguém encontra, tipo, terreno perfeito. Uhum, Aquele achado de ouro. exato. Uma área gigantesca, como uma vista deslumbrante para um rio, acesso fácil e um preço que parece até um erro de digitação de tão barato. Aquele famoso barato que sai caro, né? Pois é. Aí milhões são investidos em projetos arquitetônicos, marketing pesado para um condomínio de luxo e, na hora de finalmente começar a construir, chega uma notificação da prefeitura. E o veredito é brutal. Deixa eu adivinhar. Proibido construir. Proibido. Para a lei e para o mercado, aquela terra vale absolutamente zero. É um choque. E hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai dissecar exatamente essa fronteira invisível, sabe? É um tema fascinante. Sim, vamos explorar esse arcabouço jurídico e técnico que separa um bairro milionário de um crime ambiental e financeiro catastrófico. O nosso material base hoje é super interessante. Muito. É o roteiro de um curso técnico voltado para corretores de imóveis sobre a Lei Federal número 6.766 de 1979, que é conhecida como a Bíblia do Parcelamento do Solo Urbano no Brasil. Olha, à primeira vista, falar de lei de parcelamento pode soar meio burocrático demais. A gente está muito acostumado a olhar para a cidade e valorizar só a arquitetura, né? O acabamento dos prédios, a altura. Sim, a estética da coisa. Exatamente. Mas sem essa base legal e invisível que a gente vai debater hoje, não importa o quão luxuosa seja a construção, ela não passa de um castelo de cartas pronto para desmoronar, sabe? Caramba! E para quem está ouvindo a gente agora entender o peso monumental dessa lei, acho que a gente precisa primeiro olhar para o passado. Porque se a lei é de 79, como é que era o Brasil urbano antes disso? Como as cidades cresciam sem esse, manual de instruções? Nossa, o cenário pré-79 era, na falta de uma palavra melhor, um absoluto faroeste imobiliário. Um velho oeste de concreto. Bem isso. Pensa no contexto histórico. O Brasil passava por um êxodo rural maciço, as pessoas saindo do campo, inflando as cidades numa velocidade assustadora. E não tinha uma regra federal unificada e rigorosa. Então, cada um fazia o que queria. Basicamente, o crescimento era uma explosão desordenada. Havia uma proliferação incontrolável de loteamentos clandestinos. Bairros inteiros surgiam do nada, da noite para o dia, sem um pingo de infraestrutura. Nossa. Ruas de terra que terminavam em barranco, sem esgoto, sem luz. O caos. Peraí. Me veio uma imagem muito clara na cabeça agora. Sabe aquele jogo clássico de computador, o SimCity, onde a pessoa é o prefeito da cidade? Ah, sei, adoro esse jogo. Então, imagina jogar SimCity decidindo ativamente ignorar todos os tutoriais e regras básicas. Tipo, sair jogando asfalto de qualquer jeito no mapa, espalhando casas aleatoriamente, sem pensar em escoamento, sem pensar no trânsito. Só amontoando as casinhas para caber mais gente. Exato. É a definição do caos. E a analogia é perfeita, viu? Porque o resultado prático desse jogo, sem regras, na vida real, era trágico. Isso criava uma insegurança jurídica absurda para quem comprava o terreno. O título de propriedade muitas vezes nem existia formalmente. Imagina o pesadelo de comprar e não ser dono no papel. E pro prefeito também devia ser um terror, né? Um pesadelo logístico. De repente o município tinha que levar água, luz e asfalto para milhares de pessoas espalhadas de forma totalmente aleatória. É aí que a Lei 6.766 chega como um choque de ordem. Mas como é que uma única lei consegue domar esse faroeste todo? Mas regulamentar todo o ciclo do empreendimento. Tipo um passo a passo obrigatório. Isso. Desde a ideia inicial, a aprovação, exigir infraestrutura até a venda no cartório. Ela transformou a anarquia num processo previsível. Entendi. Então, o primeiro passo prático para criar essa ordem é entender como a lei classifica a própria divisão da terra.
Porque lendo as fontes, fica claro que nem toda divisão é igual para os olhos do governo, né? Nem de longe. O artigo 2º da lei é super sistemático. Ele divide o parcelamento em duas grandes categorias, focando muito no sistema viário. De um lado, a gente tem o loteamento, do outro, o desmembramento. Certo. E na prática, o que muda? O loteamento é quando você pega uma área grande e precisa abrir ruas novas, criar praças ou até modificar as ruas que já tem. Imagina pegar 80 mil metros quadrados e ter que rasgar ruas lá dentro para fazer as quadras. Tá, isso é o loteamento. E o desmembramento? Aí é quando você aproveita o sistema viário que já existe. Tipo uma área de 10 mil metros que já está cercada por asfalto e calçado oficial. Você só divide os pedaços sem precisar abrir ou prolongar nenhuma rua. Ah, olha que legal. É aqui que a coisa fica realmente interessante. E me lembra muito a ideia de fatiar um bolo numa festa. Como assim? O desmembramento é basicamente você cortar um bolo que já está ali na mesa. O acesso está pronto, a faca está na mão, é só cortar as fatias para os convidados. Agora, o loteamento não. O loteamento exige que você construa a mesa, coloque os pratos e abra um caminho no meio do salão para os convidados conseguirem chegar até o bolo. Adorei. É exatamente isso. E tem um detalhe financeiro brutal nessa diferença. Cortar o bolo que já está na mesa é bem mais barato, porque no loteamento, quando o investidor abre ruas novas, ele não está só ajudando o cliente dele. No momento em que ele registra o loteamento, aquelas ruas e praças viram área pública automaticamente. Peraí, deixa eu ver se eu peguei isso. Quer dizer que o dono da terra perde um pedaço gigantesco da propriedade particular dele para a prefeitura? E de graça? Automático e sem negociação, porque a cidade precisa de espaço para respirar. Se um cara compra 100 mil metros de terra, ele não vai vender 100 mil metros de lotes. Ele vai vender, sei lá, uns 60 mil. O resto vai ser rua e praça. Caramba, isso já explica demais o custo dos imóveis urbanos. A matemática muda completamente. Muda tudo. E mesmo que o cálculo feche e ele decida lotear, a retroescavadeira dele ainda esbarra na natureza. A lei tem umas vedações absolutas, sabe? Lugares onde não entra projeto de jeito nenhum. O material do curso lista 5 áreas proibidas que são implacáveis. Tipo, terrenos alagadiços, a não ser que façam obras corretivas pesadas, e terrenos com encostas muito íngremes com risco de desabamento. E tem também áreas com solo instável e aquelas aterradas com material nocivo. Essa última é perigosa. Pense em antigos lixões ou áreas de descarte industrial químico. A lei proíbe lotear ali para evitar a tragédia de saúde pública. Mas me tira uma dúvida. Como que uma lei de 1979, antes de todo esse papo moderno de sustentabilidade, consegue ser tão eficaz até hoje para barrar esses riscos? Porque a física e a biologia não mudam, né? A gravidade que derruba uma encosta hoje é a mesma de 79. E o que é fascinante aqui é que a 6.766 não age sozinha. Ela se une à legislação ambiental atual. E aí entram as áreas de preservação permanente, as APPs. Que é exatamente o gancho para o nosso caso lá do começo. O cara que compra a terra barata na beira do rio achando que tirou a sorte grande. Exato. Então, se alguém vê uma oferta inacreditável de uma terra linda à beira de um rio, o alerta vermelho tem que apitar na hora. A beleza natural pode ser justamente o que torna a área intocável. O mercado querendo vender à vista, mas a lei mandando proteger a margem. Pois é. Quando o estudo técnico bate com o Código Florestal, o cara descobre que não pode construir quase nada ali. O projeto morre. O estudo ambiental tem que vir antes da compra, sempre. Regra de ouro anotada. Mas vamos supor o cenário perfeito. A terra não alaga, não é encosta, não é lixão e não tem APP. O investidor tem luz verde da prefeitura. Ele pode só botar umas estacas de madeira e começar a vender os lotes? De jeito nenhum. A lei acabou com a era dos bairros fantasmas. Você não pode vender a terra nua. O loteador é obrigado a entregar o que a gente pode chamar de dignidade em forma de infraestrutura. O que significa que ser dono de uma fazenda não te faz um loteador da noite para o dia, né? Você tem que virar um mini construtor de cidades antes de vender o primeiro metro. Com certeza. Ele precisa bancar 4 pilares obrigatórios. O primeiro é o sistema viário bem dimensionado e o segundo é a drenagem para a água da chuva. Eu achei muito curioso o peso que a lei dá para a drenagem, porque o escoamento é um pilar tão fundamental assim para barrar projeto. Porque a matemática da água não perdoa.
pensa só, na terra bruta, a água infiltra no solo devagar. Mas quando você asfalta tudo e bota telhado em 200 casas, vira uma pista de corrida para a chuva. Se não tiver tubo gigante para segurar e escoar isso, a água desce rasgando e inunda o bairro vizinho. E a prefeitura não quer herdar essa bomba relógio, óbvio. Exatamente. O problema da água tem que ser resolvido da porta para dentro. Aí o terceiro pilar é o básico, água encanada, esgoto e energia com iluminação. E o quarto pilar, que é crucial, são os espaços livres e institucionais. Áreas públicas para praça e futuros postos de saúde ou escolas, né? O roteiro menciona que se tiver 200 lotes e nenhuma área reservada, a prefeitura indefere, na hora. E indefere com gosto. O foco da lei não é só comercial, tem um foco social gigantesco. Pensa bem, 200 famílias novas num bairro significam crianças precisando de escola. Se a prefeitura tiver que comprar lote lá dentro para construir uma escola a preço de mercado, ela quebra. Faz todo sentido. O município não pode pagar a conta sozinho do lucro do cara. Exato. O loteador viabiliza o espaço e o Estado viabiliza o serviço. É uma engrenagem super amarrada. Mas beleza, passamos do projeto, respeitamos a natureza, a infraestrutura está na planta. Aí entramos na parte burocrática, que é o terror de muita gente. Porque a aprovação no município não é a mesma coisa que registro no cartório. Confundir as duas coisas é o caminho mais rápido para acabar preso, sabia? Preso? Caramba, explica isso direito. Olha, a fase 1 é a aprovação na prefeitura. Os engenheiros lá vão olhar se o projeto bate com o plano diretor e zoneamento. Se o plano diz que aquela área é só para indústria, seu bairro residencial bucólico já era. Tá. E se a prefeitura der o carimbo de aprovado? Posso vender? Não. O projeto aprovado sem registro no cartório de imóveis é irregular. É o cartório que dá o nascimento jurídico para o lote, abrindo as matrículas novas. Então, o que tudo isso significa na prática? Sabe com que eu comparei na minha cabeça lendo as notas? Com comprar um carro. Um carro? Como assim? A aprovação da prefeitura é como um manual de qualidade da fábrica, dizendo que o carro é perfeito, o motor funciona, a roda gira. Mas o registro no cartório é a placa do Detran. Sem a placa, o carro não pode andar na rua. E se tentar, dá ruim. A analogia perfeita, de novo. Sem a placa, você não pode dirigir nem vender. E na Lei 6.766, vender ou até anunciar lotes sem esse registro concluído é crime. Tá na lei, da cadeia mesmo. Nossa, e essa dureza toda é para proteger quem está na ponta final comprando, né? Para evitar aquele antigo golpe de vender no papel de pão e fugir com o dinheiro do trabalhador. Exato. Isso levanta uma questão importante sobre a complexidade da lei. Ela não opera no vácuo. É um epicentro onde as leis federais, ambientais, municipais e até civis colidem para blindar o consumidor. É incrível ver como essas camadas se sobrepõem. E, para nossa audiência, o grande valor desse mergulho nas fontes de hoje é justamente esse, entender que conhecer essa estrutura não é preciosismo de advogado. É um escudo essencial para qualquer um que queira comprar, investir ou só morar bem no Brasil, evitando uma dor de cabeça incalculável. Com certeza. Mas antes da gente encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo que me veio lendo as fontes, em especial a conexão com o Estatuto da Cidade. Opa, adoro provocações. Manda. A lei exige que a propriedade cumpra uma função social, certo? O loteador gasta fortunas com infraestrutura para dar dignidade ao bairro. Mas como é que fica essa função social quando o investidor compra 10 lotes legalizados, com asfalto e luz na porta e deixa eles vazios por 20 anos? Só especulando e esperando valorizar. Exatamente. Fica lá especulando enquanto a cidade sofre com falta de espaço e as pessoas são empurradas para a periferia. Até que ponto a lei que organiza a criação do lote perfeito consegue garantir o uso justo dele a longo prazo? Nossa, é uma falha na matrix urbana, hein? A lei blinda o nascimento do lote, mas o futuro dele fica refém da especulação. Que reflexão sensacional para quem acompanha a gente levar para casa e pensar nas ruas por onde anda amanhã. Pessoal, vamos continuar de olho nessas engrenagens invisíveis que moldam as nossas cidades. Valeu pela companhia e até o nosso próximo mergulho profundo.